Salve, salve! O que é um ato terrorista? Como é definido um ato terrorista na Constituição? E também como está o processo da votação da PEC no Congresso Nacional, na Câmara Federal? O que dizem, quais as justificativas que os deputados estão utilizando para aprovar a PEC ou para rejeitar, para desaprovar a PEC? E por último, vamos falar também sobre o plano da Prolar, que foi aprovado na Câmara Municipal, o plano de extinção, né, da Prolar aqui no município de Ponta Grossa, na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Mas antes quero pedir a você mais uma vez, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo, comente e participe dessa discussão, tá bom? Muito obrigado já para você que já se inscreveu, obrigado pela divulgação, pela sua participação no nosso canal. Muito importante, né, que você continue fazendo essa divulgação para que a gente possa fazer o contraponto na política nacional, estadual e municipal. Como eu já disse, né, a PEC do teto, a PEC da Bolsa Família, enfim, tem vários apelidos, vários nomes, esse projeto de emenda à Constituição Federal. Muito importante, ela é a PEC que vem trazer não a vitória do Lula, como eu já disse aqui, mas é a salvação das pessoas que estão precisando de dinheiro público, que precisam do poder público. Nós temos quase 33 milhões de pessoas que estão ou na linha de pobreza ou na extrema pobreza. Se não houver a aprovação dessa PEC, essas pessoas não vão ter a Bolsa Família. Também outros programas sociais na área da saúde, na área da educação, como, por exemplo, as bolsas aos estudantes e pesquisadores que estão lá fora fazendo suas pesquisas, também precisam. Até os próprios aposentados correm o risco de não receber esse final de ano. Então, essa PEC vem resolver essa situação. E gente que fala que essa PEC vai quebrar o Brasil, não é verdade. E eu fico me perguntando, o presidente Bolsonaro passou os 4 anos furando o teto, gastando mais do que devia, não cumprindo o orçamento, não cumprindo a lei de responsabilidade, né, que estipula um limite de gastos conforme a arrecadação. Nós queremos dizer que, nesse momento, infelizmente, a PEC é uma necessidade e, por isso, que já foi aprovado com maioria absoluta no Senado e agora está tramitando na Câmara Federal. Há deputados que estão justificando: eu sou a favor do programa da Bolsa Família, eu sou a favor de pagar a bolsa aos estudantes, aos pesquisadores, a resolver os problemas dos hospitais federais, a resolver os problemas da saúde, a resolver os problemas, mas eu não posso ir contra os meus princípios. Isso é balela, gente. Vamos falar a verdade. Quem assuma se é oposição, que o teu candidato não venceu as eleições, né? Isso é conversa fiada. Se você é tão indignado assim, meu caro deputado, você que votou contra, e infelizmente nós temos alguns deputados, né, porque querem ser oposição, porque o seu candidato a presidente não se elegeu, né, agora vem com esse discurso: eu sou a favor da Bolsa Família, eu sou a favor do programa de assistência. Não é verdade que, no fundo, você está tendo uma postura contra as pessoas que mais precisam dos programas de assistência social, né? Tenho certeza que Lula, já nessa PEC, inclusive, está prevendo o aumento real do salário mínimo, que há muito tempo não se tem um aumento real do salário mínimo. O aumento real do salário mínimo é graças a uma legislação que o próprio presidente Lula e a presidente Dilma deixou nos seus governos, né? Que conforme houvesse o crescimento do PIB, haveria essa mesma porcentagem, essa mesma reposição de aumento real do salário mínimo. Há todo um esforço da equipe de transição estudando, fazendo um diagnóstico para que as pessoas que mais precisam do poder público nacional, federal, do governo federal, não padeçam, não sofram mais com a miséria em função desse alto índice de desemprego, né? Eu quero também dizer o seguinte, gente: a gente tem escutado muito pela mídia nacional, né, de vândalos cometendo ato terrorista. Vamos ver o que é um ato terrorista. O que diz a Constituição Federal? Primeiro, solicitar, pedir, implorar, fazer movimento a favor da intervenção militar, a favor da intervenção federal, intervenção da pedir ao SOS, às Forças Armadas. Isso é
ato terrorista, como disse alguns ministros, inclusive ministro do STF, como dizem algumas lideranças políticas. Vamos ver, vou mostrar para vocês aqui o que diz a Constituição Federal. Primeiro, quero mostrar para vocês o papel das Forças Armadas, né? O que diz a lei sobre as Forças Armadas? Uma lei complementar, né, da Constituição, e em seu artigo 142 deixa bem claro o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, preste bem atenção, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então veja bem o que significa isso. Eu quero fazer um destaque nesse artigo 142, quando ele diz assim, as Forças Armadas têm a obrigação de fazer a defesa da pátria, defesa da garantia dos poderes constitucionais. Quais são os poderes constituídos no sistema político brasileiro? Poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. São esses três pilares a nível nacional, estadual e municipal. Então, as Forças Armadas têm um dos seus principais objetivos a defesa desses três poderes. Portanto, começa aí o princípio do crime, daqueles que atentam contra esse artigo 42. Toda vez que você afronta, solicita as Forças Armadas para derrubar esse poder constituído, você está cometendo um crime. Mais detalhadamente, eu quero explicar o seguinte. Na lei complementar, né, em seu artigo 371, vai dizer o seguinte. Quero ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem acompanhar melhor. Capítulo 3. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas dos serviços essenciais. O que é, então, terrorismo? Preste bem atenção, artigo 371. Praticar por motivo de faccionismo político ou religioso, com o fim de infundir terror, ato de, inciso primeiro, devastar, saquear, explodir bombas, sequestrar, incendiar, depredar ou praticar atentado pessoal ou sabotagem, causando perigo efetivo ou dano a pessoas ou bens. Também, assim vai, né? Inclusive nesse artigo 331 já diz qual é a pena para quem comete esse crime. Reclusão de 2 a 10 anos. Né? Tá bem claro então aí, gente. Aquilo que nós vimos pelas redes sociais, pela mídia nacional, pela imprensa nacional, o fato ocorrido no dia de ontem em Brasília e no dia antes de ontem, está bem claro. Houve saque, aliás, houve devastação, explosão de bombas, pegaram um botijão de gás para explodir o ônibus, tacaram fogo em carro, incendiaram, depedraram. Né? Isso é ato terrorista. Né? Quando você solicita essa gente que estão em frente aos quartéis, isso é um ato de terrorismo, porque toda vez que você pede força militar para combater um processo eleitoral democrático, um Estado de Direito, a ordem pública, para combater tudo isso, você está cometendo um crime, no mínimo incentivando, né, para que as Forças Armadas venham derrubar os poderes constituídos, que em breve está, como disse no artigo 142, está bem claro, as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Então, gente, não venham atacar os ministros do STF, ministros do TSE, dizendo que eles estão infringindo, que eles estão sendo autoritários, que eles estão sendo super poderes, não estão respeitando e querendo caçar ministros. Isso é uma bobagem, né? Aliás, não tem nada de ingenuidade, né, no meio dessas pessoas. Essas pessoas estão sendo monitoradas, controladas, orientadas, né, a essa subversão. Eles querem, de fato, cometer
atos terroristas para conturbar a ordem, né? Por isso, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do STF, foi muito claro, né? E rebateu com veemência e disse que essas pessoas que estão cometendo esses crimes serão punidas, né? Serão identificadas, e muitos já foram identificados, e serão punidas. Inclusive, gente aqui da nossa cidade que já teve contas bloqueadas justamente porque estão financiando atos terroristas. Isso é inconstitucional. Isso é combater, né, a ordem, é combater os poderes constituídos, e por isso que nós não podemos aceitar isso e cair no canto da sereia, de que são pessoas bem intencionadas, com famílias, com crianças, com idosos, que estão pedindo, fazendo uma manifestação pacífica. Não tem nada de pacífico, não. São pessoas que estão mal intencionadas, que são orientadas a fazer uma subversão à ordem, a não respeitar o processo democrático. Isso tem que ficar claro, gente. Então está certo o ministro do STF, o ministro do TSE, do STE, né, em combater. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: o índio, o cacique, né, da tribo Xavante, que se diz da tribo Xavante, representante da tribo Xavante, não é verdade, né? Primeiro, a própria tribo não reconhece. Segundo, né, queria dizer o seguinte: não foi o ministro, sabe quem é que pediu? A iniciativa não foi do ministro Alexandre de Moraes para solicitar quem pediu a prisão do índio, do cacique em Brasília, foi a própria Procuradoria-Geral da República. Foi a própria Procuradoria-Geral da República, um órgão do Poder Executivo, né? Um órgão do Poder Executivo. Quem é o presidente hoje do Poder Executivo? O senhor Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido e determinou a prisão, porque esse índio, né, fake, é um índio fake, né? Inclusive já está respondendo por vários outros crimes, né? E tem muita história ainda sobre essa pessoa, né? E por isso ele foi preso e continua preso mesmo após a audiência de custódia. Bem, gente, também queria falar aí, olha, ontem a Câmara Municipal de Ponta Grossa aprovou o plano de encerramento da Prolar. A Prolar é uma companhia municipal de habitação, né? Antes eu queria dizer o seguinte, mais uma vez, pedir que você deixe seu like, compartilhe. Nosso canal é muito importante, quero já agradecer, nós estamos chegando a 100 inscritos. Muito obrigado para você que está contribuindo, divulgando o nosso canal, isso é muito importante. Eu acho que a Câmara Municipal, a prefeita, comete um equívoco. Aprovar o encerramento e fechar a Prolar, na minha opinião, é um equívoco, justamente quando está previsto no plano de governo do presidente Lula um incentivo, uma prioridade na questão da habitação. E a Prolar, ela ia ser uma vanguarda na implementação da política nacional de habitação aqui em Ponta Grossa. Ela poderia ser uma ferramenta importantíssima, né? O ex-prefeito Pedro Vosgal, né, falecido já, utilizou muito bem da Política Nacional de Habitação, da Caixa Econômica Federal e Prolar para implementar uma arrojada política do governo federal. O governo federal vem com força, já o presidente Lula já definiu isso, né, vai colocar mais de 50 bilhões já no próximo ano, especificamente para habitação, e a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a coadjuvante Câmara Municipal vão na contramão. Eu acho que é um erro, eu cheguei a falar isso, inclusive, para o secretário municipal da área, né, da Finanças, da Fazenda, que pudesse repensar essa proposta, né? Porque justamente no momento que o governo federal vai investir na habitação, nós temos hoje no Brasil quase 8 milhões de famílias sem teto. Em Ponta Grossa, sem contar áreas irregulares, nós temos quase 25 mil famílias. Se você multiplicar isso por 4 pessoas, são quase 100 mil pessoas sem teto, sem a sua moradia. E habitação
além de resolver o próprio, né, a situação do teto, da casa das pessoas, do conforto, é a base de tudo, né, de qualquer célula humana, ela é uma engrenagem para a geração de emprego e renda. Então, gente, vamos pedir mais uma vez o seu apoio, peço o seu like, compartilhe, comenta e até a próxima. Salve, salve!